Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, e nós reverenciamos a tua presença. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ah, Jesus, nós pedimos agora, Pai, que a tua doce presença e o teu Espírito tome agora, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, cativa ao conhecimento do Senhor e da tua palavra. Nós clamamos, ó Deus, por mentes liberadas, corações quebrantados, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar, que o Senhor aguce a nossa atenção. Nós rejeitamos nessa hora toda distração, tudo aquilo que possa roubar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nos entregar nessa manhã. Ah, Jesus, nós clamamos por corações quebrantados, Senhor. Nós clamamos por corações quebrantados, Jesus. Corações rendidos à tua presença, Jesus. Corações sedentos, Pai, de conhecer o Senhor. Tira de nós, ó Deus, toda apatia, toda indiferença. Tira de nós, ó Deus, toda mornidão. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que tente nos neutralizar, nos parar, ó Deus. Aviva-nos, Senhor, aviva o nosso coração, aviva o nosso coração, Senhor. Nós te clamamos, aviva o nosso coração, Senhor, para que a gente possa acessar os lugares que o Senhor tem para nós, para que a gente possa acessar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem liberado, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos, acho que precisa de um ajuste aqui, hein? Nós estamos nesses últimos 2 meses estudando as cartas do Apocalipse, e hoje nós vamos estudar a 6ª carta, que é a carta à igreja em Filadélfia. Mas eu acordei hoje de manhã e achei muito curioso. Eu estudei ontem à noite, me preparei ontem à noite para ministrar essa palavra, e estudei, li, ouvi sobre a igreja de Filadélfia. Mas quando eu acordei hoje de manhã, botei os meus pés no chão e fui em direção ao banheiro, o Senhor me lembrou da mensagem da igreja de Sardes. Tem fama de que está vivo, mas está morto. Tem fama de que está vivo, mas está morto. E eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, essa mensagem foi há 2 semanas atrás. E eu entendi que o Espírito, ele deseja continuar despertando a nossa atenção para a necessidade que nós temos de estarmos vivos. Nós precisamos estar vivos. Nós precisamos de um avivamento. Talvez você olhe para os nossos cultos, você chegue aqui, você sente a presença de Deus, você é tocado pelo Espírito Santo, mas o Senhor, Ele não está falando com o nosso ajuntamento, Ele está falando com cada um individualmente. Aviva aquilo que está para morrer, aviva. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está a sua devoção? Como está a sua busca diária? Como está a inclinação do seu coração? O que você tem alimentado? Você tem alimentado a sua carne ou você tem alimentado o Espírito? O que você tem dedicado o seu tempo? A que você tem dedicado o seu tempo? Como você tem gastado os seus dias? O que tem sido prioridade na sua vida? Você gasta o seu tempo com coisas eternas? Ou você gasta boa parte do seu tempo com aquilo que é perecível, com aquilo que não te acrescenta em nada?
Eu tenho ensinado para os meus filhos, às vezes eles pegam o celular e fica lá vendo shorts, vendo reels, e só, eu não posso chamar nem de cultura, mas só futilidade, só coisa inútil. E desde pequeno eu ensino para eles: meus filhos, enche a mente de vocês com aquilo que vai acrescentar algo à sua vida. Eu não estou falando de estudar para a prova, de estudar na escola, mas a gente pode se divertir, se entreter com aquilo que vai trazer algo de bom para nós, que vai agregar a nossa vida. Cuidado com a maneira como você gasta o seu tempo. Cuidado com a maneira como você vive. Cuidado com aquilo que você para assistir. Fica 2 horas, às vezes 5 horas assistindo. Cuidado. Nós não podemos chegar aqui e querer extrair desse ambiente, desse lugar, coisas boas para nós, ser tocado pelo Espírito, como se esse movimento espiritual que o Senhor opera no nosso meio fosse um dos itens da cartela do seu cardápio, meu irmão. Você precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver um relacionamento diário com o Espírito Santo. Um relacionamento diário. Queridos, nós estamos falando isso desde que essa igreja começou. E nós não vamos nos cansar de falar sobre isso. Nós não conseguimos corresponder àquilo que Deus propõe para nós, a missão que Ele nos entregou, sem que a gente esteja completamente cheios dEle. Nós precisamos nos alimentar daquilo que é eterno. Nós precisamos encher o nosso dia, a nossa mente, o nosso coração com aquilo que vai nos aproximar de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Como eu estava falando, a gente vem estudando, nos últimos 2 meses, as 7 cartas que Jesus Cristo entregou a 7 igrejas distintas na Ásia. E a primeira carta que nós lemos aqui e estudamos foi a carta à igreja de Éfeso. Uma igreja forte na palavra, uma igreja com obras, mas uma igreja que havia perdido o fervor espiritual. E o Senhor chama a atenção dessa igreja, dizendo para ela: olha, volta ao primeiro amor. Volta de onde você caiu. E a gente viu que de onde não é uma posição horizontal, mas é uma posição vertical. Existia um lugar elevado que essa igreja ela vivia e ela caiu desse lugar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber se nós caímos na nossa intimidade com Deus, na nossa espiritualidade, na nossa devoção. Nós depois aprendemos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que não teve nenhuma crítica, uma igreja que só teve elogios da parte de Jesus, mas uma igreja sofredora, uma igreja que sofria perseguição por causa do nome de Jesus, uma igreja que viu o seu pastor morrer dentro de um touro de bronze, assado ali dentro, cozido, mas não abdicou da sua fé. Pelo contrário, muitos ali começaram a se entregar para a morte e precisou ser chamada a atenção. Olha, vocês não precisam ser assim, vocês só precisam perseverar na fé. E se for para morrer, que morra. Mas não precisa procurar esse lugar. Depois nós aprendemos sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja que não foi afetada pelas investidas do diabo de maneira externa, porque era uma igreja que perseverava diante da perseguição também, mas uma igreja que se deixou perder, sendo influenciada de dentro para fora. A gente viu que essa igreja viveu sob a influência da doutrina de Balaão, da doutrina dos nicolaítas, que pregavam um evangelho frouxo, que pregava uma fé relativizada, que pregava uma espiritualidade morna. Depois nós vimos que o Senhor chama a atenção dessa igreja. Depois nós aprendemos sobre a igreja de Tiatira,
uma igreja que permitiu que os ensinos, as doutrinas apóstatas não ficassem mais entre os bancos da igreja, mas subisse no púlpito, e a gente viu o quanto a doutrina de Jezabel, ela destruiu a igreja de Tiatira. Nós aprendemos aqui como não ser alvo dessa doutrina diabólica que permanece operando em muitas igrejas até o dia de hoje. Nós vimos que essa doutrina, ela gera um ambiente de relativismo também e um ambiente de imoralidade, de perversão. Na semana retrasada, nós estudamos sobre a igreja em Sardes. Nós vimos que essa igreja era uma igreja forte na palavra, era uma igreja com muitas obras. O texto diz que as últimas obras eram ainda maiores do que as primeiras, mas uma igreja que estava para morrer. E Jesus chama a atenção dessa igreja: olha, você tem fama de que está vivo, todo mundo está batendo palma para você, mas eu estou vendo que vocês estão para morrer. Porque também tinha deixado com que a relativização desse mundo dominasse as mentes e os corações, e a igreja não era mais um testemunho de caráter, de moral e de fé, uma igreja que havia se perdido. E hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Jesus na cidade de Filadélfia. E Filadélfia, a igreja em Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, foi uma igreja que não teve nenhuma crítica. O Senhor só fez elogios a essa igreja. E para a gente entender um pouquinho daquilo que o Senhor ministra a essa igreja, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a história da cidade. Filadélfia é uma palavra de origem grega que está relacionada à palavra filéu. E filéu significa amor fraternal. E por que essa cidade recebeu esse nome? Conta-se a história de que um rei chamado Átalo II, ele quis fazer uma homenagem para seu irmão Eumênio II. E então ele constrói essa cidade, dá a essa cidade o nome que referenciasse o seu irmão. Alguns falam que é o contrário, que foi Eumênio que fez, a cidade e homenageou o Átalo. E, enfim, é uma cidade que nasceu fruto de um amor fraternal, uma origem de amor. E é interessante que essa cidade, apesar de ter sido criada em homenagem ao amor de dois irmãos, essa cidade ela passou por muitas dificuldades, principalmente sobre desastres naturais, porque a região que a cidade vivia era uma região localizada sob uma área vulcânica. Então, constantemente havia terremotos, havia tremores de terra naquela cidade, ao ponto de muitos moradores da cidade não morarem em casas, mas morarem em tendas fora da cidade, porque as construções traziam evidências desses terremotos, paredes rachadas, construções inutilizadas por causa dessa realidade geográfica da cidade. Era uma cidade também onde havia muita idolatria. Por quê? Porque a cidade foi fundada com o propósito de propagar o helenismo naquele tempo, que é a cultura grega. Essa cidade ela foi criada com esse objetivo, com esse propósito. E então havia muitos templos a vários deuses naquele lugar. Havia também o culto ao imperador, porque no mesmo período em que Tibério reconstruiu a cidade de Tiatira, ele também reconstruiu a cidade de Filadélfia. E então, aquela cidade teve o seu nome mudado. De Filadélfia, ela passou a se chamar Neo-Cesareia, em homenagem ao César, da época, ao rei, ao imperador da época. Então, existia ali também o culto ao imperador. Era uma cidade que nasceu de um amor fraternal, mas com uma proposta, com um objetivo também distorcido. E era nessa cidade, era nesse lugar que a igreja de Jesus Cristo estava implantada.
E apesar de estar nesse ambiente hostil à fé cristã, a igreja de Filadélfia foi uma igreja que foi encontrada fiel. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. A gente vai ler do versículo 7 ao 13. Apocalipse 3, de 7 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e nele o nome do meu... e na Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, é interessante que essa igreja, ela é elogiada por Jesus, mas ela é reconhecida por Jesus como uma igreja com pouca força. E isso me chama muita atenção, porque nós imaginamos que uma igreja que Jesus aprova, em tese a gente imagina que é uma igreja forte, uma igreja operosa, uma igreja que tem influência, uma igreja que tem relevância. É essa a primeira ideia que nós pensamos de uma igreja que Jesus se agrada. Mas o que Jesus diz é que essa igreja era uma igreja que tinha pouca força. E há muitas hipóteses que foram levantadas entre os estudiosos, entre os teólogos. Essa pouca força poderia estar relacionada ao tamanho da igreja, uma igreja talvez pequena, uma igreja talvez sem uma expressão na cidade, uma igreja talvez que as pessoas não falavam dela, não se tinha um movimento muito expressivo na cidade. Talvez essa pudesse ser a razão pela qual Jesus chamava essa igreja e definia essa igreja como uma igreja de pouca força. Outros dizem que talvez essa pouca força estava relacionada não só ao tamanho da igreja, mas à qualidade dos membros da igreja, talvez formada por pessoas muito pobres, talvez escravos, e por isso uma igreja com pouca força, uma igreja que não conseguia fazer muitas coisas, porque talvez faltava recursos para isso. Mas há uma outra característica, uma outra hipótese que foi levantada entre os estudiosos e que me chamou a atenção e acho que se aplica muito aqui à realidade dessa igreja. Que talvez essa igreja era uma igreja considerada com pouca força, porque essa igreja ela não fluía nos dons espirituais, como talvez a igreja de Corinto há anos atrás, aonde Paulo precisou ensinar como usar os dons. Talvez essa igreja era uma igreja de pouca força porque não se via muito movimento nela espiritual de curas, milagres, grandes pregadores. E é interessante que Jesus elogia essa igreja, mas dentre os seus elogios não existe nenhuma qualidade como forte doutrinariamente, como a igreja de Éfeso.
Não existe qualidade que essa igreja, ela realizava muitas obras, como a igreja de Sardes e de Éfeso. Talvez essa igreja, se o Senhor estivesse falando dessa igreja nesse tempo, talvez a gente consideraria uma igreja tradicional. Uma igreja que ninguém vê muita gente lá, que não tem muito movimento acontecendo. Uma igreja sem pouca expressão. Mas uma igreja que foi encontrada por Deus como uma igreja aprovada. Não que essa igreja ela não tivesse problemas. Essa igreja certamente tinha problemas, mas essa igreja havia encontrado um lugar. E que lugar é esse que essa igreja havia encontrado? Essa igreja, ela havia entendido a necessidade de guardar a palavra de Deus e de não negar o seu nome. Ali estava a relevância dessa igreja no mundo espiritual. Essa igreja, ela guardava a palavra de Deus e ela não negava o nome de Jesus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus tem a ver com obediência. Guardar a palavra de Deus tem a ver com estar disposto a obedecer a palavra. Olha o que o Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Queridos, nós precisamos não só conhecer a letra, mas nós precisamos guardar a palavra. Nós precisamos reter essa palavra. Eu quero perguntar para você, o que você faz com tudo que você ouve aqui no final de semana? O que você faz com tudo que você ouve dos seus irmãos quando você está na reunião de célula, com a palavra que é compartilhada ali, com o momento ali de comunhão, de entrega? O que você faz com isso? Queridos, nós precisamos guardar a palavra de Deus. E enquanto eu estava preparando e cheguei nesse ponto do meu estudo, eu me lembrei de um louvor muito antigo de Cassiane, que diz assim: tua palavra escondi, quem sabe? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Queridos, essa igreja, ela guardava a palavra de Deus. Era uma igreja simples, uma igreja humilde, uma igreja que não tinha muita expressão, mas uma igreja que guardava a palavra de Deus. Queridos, Deus não se impressiona com os nossos feitos. Deus não se impressiona com os nossos dons, com as nossas habilidades, com os nossos talentos. O Senhor, Ele diz que haverá o dia do julgamento, quando muitos se apresentarão a Ele e dirão: em Teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, em Teu nome, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei muito de uma igreja aqui na nossa cidade, que eu fui pregar esse ano.
E era uma igreja que eu acho que era como essa igreja, porque era uma igreja simples. Uma igreja muito antiga na cidade. Uma igreja que talvez a gente não ouve muito falar dela. Uma igreja onde não tem tanta expressão. As pessoas não vão, né, em grande quantidade lá para ver o que acontece. O culto não é um culto com muitos aparatos, é um culto simples. Mas quando eu estava naquela igreja, adorando a Jesus com aqueles irmãos, eu senti tanto o amor de Deus naquele lugar. Eu senti tanto o amor de Jesus naquele lugar. E é interessante que depois que eu preguei, eles foram me levar para jantar. Dentro da igreja mesmo, prepararam um espaço, uma sala, para eu jantar, as irmãs que tinham ministrado louvor, que eram convidadas. E eu pude comprovar o amor que nutria o coração daqueles irmãos em cada detalhe daquela sala. Na mesa que eles colocaram, na comida que foi preparada, nos enfeites que eles colocaram para aquele momento, na forma como eles se sentaram conosco e começaram a compartilhar da vida, começaram a compartilhar dos desafios do ministério, começaram a celebrar comigo o nascimento da nossa igreja. Quanta simplicidade, mas quanto amor. E eu me lembrei, eu orei por essa igreja e falei: Senhor, essa igreja talvez seja uma igreja de Filadélfia. Uma igreja que não tem tanta força aos olhos humanos, que talvez não tenha uma expressão muito significativa na cidade, mas uma igreja que guarda a Tua palavra. Jesus, nos ajuda a ser essa igreja. Nos ajuda, Senhor, a ser essa igreja humilde, Senhor, uma igreja humilde, uma igreja rendida ao Senhor. Nós não queremos, Jesus, holofotes, nós não queremos, Senhor, sermos reconhecidos, ó Deus, nem por nomes, nem por feitos, mas nós queremos ser encontrados, aprovados pelo Senhor, ó Deus, como uma igreja, Pai, de quem o Senhor se alegra. João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós não podemos ter medo de obedecer. Não tenha medo de obedecer. Às vezes, o que o Senhor pede a você é algo que você fica pensando como será se você der esse passo. Não tenha medo de obedecer. Olha o que diz Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Essas foram palavras do próprio Deus a Josué quando ele estava diante do desafio de conduzir o povo de Israel a Canaã. Ele estava ali sucedendo Moisés, um grande líder que enfrentou Faraó, que conduziu durante tantos anos aquele povo pelo deserto. E agora ele estava diante de um desafio tão grande, com medo. E o Senhor disse para ele: olha, não tenha medo. É só você meditar na minha palavra de dia e de noite, comer e beber de mim. E tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Queridos, eu confesso que muitas vezes a gente fica com medo. Essa semana, de uma semana e meia para cá, não essa semana, de domingo passado para cá, umas 4 irmãs me mandaram mensagem ou falaram comigo pessoalmente, falando que estão orando por mim. Uma orou pedindo ao Senhor renovo, a outra orou pedindo alegria, a outra orou pedindo para que o Senhor sustente, para que o Senhor fortaleça. E eu falei: Senhor, eu não sei se o Senhor já está fazendo isso sobre algo que eu não vejo,
ou se algo virá e que eu preciso estar coberta. Mas a verdade é que diante dos desafios que estão diante de nós, queridos, e o maior desafio não é fazer essa estrutura aqui, abrigar mais gente. Essa é a parte mais simples do processo. O maior desafio é conduzir pessoas a Jesus. Porque cada um chega aqui com uma história, cada um chega aqui com um coração, cada um chega aqui com questões não resolvidas de caráter. Pessoas chegam aqui sorrindo para nós e quando saem daqui falam mal de nós. E esse é o maior desafio que nós temos, porque como é desanimador quando a gente percebe que alguém não é verdadeiro, não é autêntico. Como que isso entristece o nosso coração, porque a gente vai com o coração voluntário para entregar, para dar, para servir, para amar. E são nessas horas que nós precisamos olhar para Ele. É nessas horas que nós precisamos nos apegar à Sua palavra e acreditar que Ele é fiel para cuidar de nós. Essa igreja era uma igreja que tinha guardado a palavra, mas uma igreja também que não negou o nome de Jesus. A cidade de Filadélfia, como eu disse, era uma cidade idólatra. Uma cidade onde havia culto a muitos deuses. Em cada esquina tinha um altar, em cada esquina tinha um templo, alguma entidade. E essa igreja, mesmo estando imersa nesse cenário de idolatria, ela não deixou de adorar a Deus, ela não perverteu a sua fé. Essa igreja continuou testemunhando a sua fé, ela não negou o nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Se você recebesse uma carta de Jesus hoje, qual seria o teor dessa carta? Será que Jesus ele teria elogios a fazer a você? Se eu recebesse uma carta de Jesus hoje, será que o Senhor teria só elogios a fazer a mim? Só palavras de encorajamento? Ou existiria alguma coisa que Ele precisaria me corrigir, me admoestar? Queridos, nós precisamos entender que o Senhor não se impressiona com a nossa devoção rasa. Talvez você possa dizer assim: não, eu não nego o nome de Jesus. Eu não nego, quando alguém me pergunta se eu sou crente, se eu sou cristão, eu digo que eu sou crente evangélico da igreja face a face. Mas eu quero te perguntar, mas as suas atitudes, elas testemunham que você é filho de Deus? As suas atitudes, elas revelam a sua fé, revelam que você é discípulo de Jesus. Infelizmente, a gente tem visto a igreja do Senhor testemunhando uma fé barata, uma fé rasa, onde ela se apega apenas àquilo que é conveniente, àquilo que massageia o ego, àquilo que vai fazê-lo se sentir confortável. Misericórdia de nós. Nós precisamos ser como o sal que salga, e não como sal sem sabor. Nós precisamos ser vistos como aqueles que carregam a vida de Deus, e não como aqueles que estão para morrer. Deus não se impressiona com aquilo que a gente pode fazer. O que constrange o coração de Deus é um coração quebrantado e um coração contrito. Olha o que diz Lucas 6, 44 a 46. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está repreendendo aqueles que talvez o seguiam pelos benefícios,
aqueles que talvez o seguiam porque Jesus era a sensação do momento. Jesus era notícia em todos os lugares. Por que você está aqui? Porque talvez essa igreja seja a sensação do momento na cidade? Porque você está aqui para ver o que vai acontecer? A gente tem falado que nós passamos a fase da lua de mel. Nós estamos agora convivendo diariamente, semanalmente, e a gente só conhece uma pessoa quando a gente passa mais tempo com ela, não é verdade? O irmão é uma bênção, vai morar com ele. A irmã é tão doce, tão calma. O Jonelli sexta estava me zoando na reunião de líderes de adultos, célula de adultos. Né? Ele falou assim, quem olha a Thaís com essa voz mansa, não sabe a mulher brava que ela é. Vai morar comigo, irmão. As crianças que eu digo. Mas sabe o que acontece? Quando a gente convive mais, as nossas diferenças, elas começam a aparecer. E aí a gente precisa aprender a como conviver como família. A gente precisa aprender a ser suporte para o outro quando ele não nos agrada. Quando o jeito dele nos irrita. Quando a forma dele falar, a gente vê nele vaidade, orgulho, soberba. E às vezes a gente resiste àquela pessoa porque o orgulho, a vaidade, a soberba dela confronta o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba. E nós precisamos ser humildes para acessar um lugar de viver aquilo que a palavra de Deus nos propõe, como amar o nosso irmão mais do que a nós mesmos. Que desafio. Sabe por quê? Porque a gente quer misericórdia para a gente. O tempo todo, né? A gente sempre justifica os nossos erros. A gente sempre tem uma explicação para dar porque que a gente não fez certo, porque a gente errou, porque a gente falou que não devia, mas a gente não tem a mesma misericórdia, a mesma paciência com o outro. E o Senhor, Ele deseja nos ensinar a sermos pacientes, amorosos. Isso não estava no script, gente. O Senhor está falando aqui. Amém? Receba essa palavra. Nós precisamos ser como Jesus. Olha o que diz Mateus 10:33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, o Senhor, Ele espera que você o reconheça e carregue o nome dEle por onde você andar. O Senhor deseja que você carregue o nome dEle por onde você andar. E o que Jesus ele diz a essa igreja que guardou a palavra dEle e que não negou o seu nome? Quais são as palavras de encorajamento que Jesus dá a essa igreja? A primeira coisa que Jesus diz, Ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Olha o que diz o primeiro versículo que a gente leu, né? O versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. O Senhor é santo e verdadeiro. E por que Jesus, Ele se apresenta dessa forma para essa igreja? Ele se apresenta dessa forma exatamente porque a igreja estava diante de muitas outras entidades, muitos outros deuses. E Ele está dizendo: olha, não se intimidem, porque vocês servem a mim, o único Deus que é santo e o único Deus verdadeiro. O Senhor é aquele que é santo e Ele espera que os seus filhos sejam santos como Ele é santo. É interessante, queridos, porque o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Atenas, ele vai no Areópago e lá ele vê várias estátuas de vários deuses, e ele vê um altar vazio, escrito assim: ao Deus desconhecido.
E Paulo, ele quando vê aquele altar vazio, ele vê uma oportunidade para falar sobre o Deus verdadeiro, o Deus que é santo, a quem os atenienses não conheciam, e ali ele começou a pregar o evangelho. Nós precisamos ter essa coragem. Nós precisamos ter essa coragem de levar o nome daquele que é santo, que é o Deus verdadeiro. Queridos, é muito triste quando a gente vê crente acreditando em horóscopo. Quando a gente vê crente fazendo simpatia. É muito triste quando a gente vê pessoas que olham para Jesus como se ele fosse o Aladim da lâmpada, que está sempre pronto na fantasia, né? A satisfazer os nossos desejos. E então, quando a gente pede a Ele e Ele não nos atende, a gente vira as costas. Por quê? Porque Ele não fez como a gente queria, como se Ele fosse o nosso empregado. Como se nós fôssemos os deuses que determinam aquilo que o nosso servo precisa fazer. Queridos, nós precisamos cuidar, porque o Senhor, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Ele não nos atende, muitas vezes, porque Ele está nos protegendo, nos guardando. E aí, essas pessoas, quando se sentem frustradas porque não são atendidas, elas vão bater em outras portas. Elas vão tentar a sorte com outras opções. Elas vão tentar a sorte em outras portas que podem garantir para ela prosperidade, que podem garantir para ela a cura física, que podem garantir para ela o casamento. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus vivo, santo e verdadeiro. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer como a gente canta, Ele continua sendo Deus. Ele é o centro. Ele é o centro. A cultura grega coloca o homem no centro. E nós somos completamente influenciados por essa cultura, mas nós não somos o centro. Embora a sociedade coloque a gente no centro o tempo todo, porque o que importa é ser feliz, porque o que importa é você satisfazer a sua vontade. O Senhor é o centro, Ele nos chama a crucificar a nossa carne com as nossas paixões e desejos. Ah, queridos, mas aquele que é santo e verdadeiro, Ele diz para essa igreja assim: eu tenho a chave de Davi nas minhas mãos. Sabe o que significa a chave de Davi? No tempo do Israel imperial, da monarquia, o rei Davi estabeleceu um funcionário que tinha um símbolo nele, que ele carregava como uma chave, que dava a ele autonomia para ele abrir todas as portas do palácio. Ele era um mordomo do palácio, então ele tinha acesso desde os aposentos do rei até o lugar dos tesouros do palácio, até as finanças do palácio. Quem tinha a chave de Davi tinha autoridade para falar em nome do rei. Quem tinha a chave de Davi tinha autoridade para governar a cidade. Era como um primeiro-ministro dentro do sistema monárquico. O que Jesus está dizendo: olha, eu sou aquele que tenho a chave de Davi nas mãos. Eu sou aquele que recebi do Pai, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a autoridade para poder vencer a morte, para abrir portas. Eu sou aquele que tem autoridade para governar. E quando o Senhor Jesus, Ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi nas mãos, Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a tua vida, não temas.
Eu tenho autoridade sobre a sua vida. Não temas, você é meu. Você é meu filho. Não temas, não se intimide. Não temas, não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo. Eu tenho a chave da intimidade do Pai. Eu tenho a chave da provisão. Eu tenho a chave da vida e da morte. Eu sou soberano sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele foi ao inferno e tomou a chave da mão do diabo. O Senhor Jesus é aquele que tem a chave. Com Ele está o poder. Em nome de Jesus. E aquele que tem a chave nas mãos, ele diz: eis que abro uma porta diante de ti. O Senhor Jesus, apesar de ver aquela igreja como uma igreja sem força, uma igreja talvez sem muita relevância, sem muita expressão, Ele está dizendo: porque eu te encontrei, alguém fiel, alguém que guardou a minha palavra e que não negou o meu nome, eu estou abrindo uma porta diante de vocês. Queridos, o Senhor está dizendo para nós essa manhã: eu abri uma porta diante de vocês. Eu abri uma porta diante de vocês. Existe uma porta aberta, queridos. Existe uma porta aberta diante de nós. E porta aberta, queridos, é sinal de oportunidade. Aquela igreja estava diante de um cenário hostil. Aquela igreja poderia ficar dentro das 4 paredes, intimidada. E talvez ela estava se sentindo assim, pacata, humilde. Mas o Senhor está dizendo: vai, porque a porta está aberta. A porta está aberta. Passa pela porta. Queridos, num cenário de dificuldade, nós precisamos entender que sempre existe uma oportunidade. Para Deus não existe cenário difícil que Ele não possa alterar, que Ele não possa mudar. Paulo viu uma oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus num ambiente completamente idólatra. Nós precisamos ver as portas que Deus abre diante de nós como oportunidades. Talvez você está enfrentando uma dificuldade na sua saúde. E talvez essa dificuldade é permissão de Deus como uma porta aberta para um caminho novo que Ele quer te conduzir. Talvez o Senhor, Ele está permitindo você passar por uma dificuldade no seu casamento, porque Ele está trazendo à tona aquilo que não está resolvido, e Ele está abrindo uma porta de restauração, e você precisa tomar posse disso, e se movimentar na direção de Deus. Ah, queridos, o Senhor é aquele que abre a porta e ninguém fecha. Quantas portas o Senhor abriu diante de você? A primeira porta que o Senhor abriu diante de nós foi a porta da salvação. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas é o caminho que nos leva ao Pai. E o Senhor, Ele abriu essa porta diante de nós, a porta da salvação. E quando a gente entra pela porta da salvação, muitas outras portas são abertas. Quantas oportunidades o Senhor está te dando de você testemunhar do nome dEle. É o seu local de trabalho. Eu conheço tantas pessoas que estão orando, pedindo a Deus emprego, e aí faz promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me der esse emprego, eu vou falar do teu amor. Eu já fiz isso, gente. Eu vou falar do teu amor para todas aquelas pessoas. Eu vou revelar o Senhor para aquelas pessoas. Eu vou pregar para aquelas pessoas. Eu vou mostrar quem o Senhor é para aquelas pessoas. Mas depois que você arruma um emprego, você fica tão envolvido no trabalho, você fica tão estressado com o dia a dia, que você se esquece que o Senhor abriu aquela porta para que você fosse um canal dele ali. Nós precisamos, queridos, entender que nós não fomos chamados para ser uma igreja morna. Talvez você se vê como alguém que não tem dons, não tem muitos talentos. Isso é o que você acha. Talvez as suas dores, os seus traumas, eles estão entulhando o seu poço.
e estão impedindo de você de receber e de fluir no rio de Deus, para que dons e talentos sejam liberados sobre a sua vida. Mas o que eu quero te dizer, independente se o seu dom seja um dom de grande expressão, ou se o seu dom seja um dom onde você vai agir no silêncio, sem muitos olhares sobre você, o que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele coloca oportunidades diante de você, para que você possa testemunhar do nome dEle. Talvez a porta que o Senhor abriu diante de você foi a porta da universidade. E é nesse ambiente onde Satanás tem governado e imperado, que o Senhor está te levantando como alguém relevante. E talvez você possa se sentir intimidado, porque você vê a maioria como uma voz de expressão completamente diabólica. E você se sente intimidado, mas talvez o que Deus quer fazer com você é no 1 a 1. É naquele que você vai encontrar, discernido pelo Espírito, com o coração quebrantado, machucado, ferido, sem esperança, e você vai comunicar para ele, você vai mostrar para ele a esperança que existe em Jesus. Talvez você não é alguém que vai ganhar muitos, mas a pessoa que você vai ganhar uma nação. O trabalho de Deus, ele é exponencial. O trabalho de Deus não é uma operação matemática de soma. O trabalho de Deus é uma operação matemática de multiplicação. Nós não temos noção daquilo que Deus pode fazer com 5 pães e 2 peixinhos. Eu gosto de falar isso, né? E eu lembro dos meus pais, porque minha mãe é uma mulher de oração, ela está aqui me ouvindo. E o ministério da minha mãe foi cuidar da nossa casa. E é interessante que nós recebemos Jesus porque ela abriu o coração para Jesus e nos levou quando a gente ainda era criança. E crescendo na igreja, nós fomos forjados em Deus, o Senhor despertou dons e chamados. Hoje eu tenho o privilégio dado por Deus para falar para tantas pessoas, para tocar a vida de tantas pessoas, seja no 1 a 1 ou na grande multidão. A minha irmã se tornou professora. E como ela tem influência sobre os alunos que estão com ela, sob a sua responsabilidade. Quantos alunos tiveram a vida transformada por causa de reuniões de oração que ela fazia na escola, onde era permitido fazer? Quanto ombro ela cedeu para alunos chorarem porque os pais estavam presos, porque tinham perdido mãe. Nós precisamos olhar os cenários que Deus cria como oportunidades. O meu irmão, ele trabalha embarcado e lá na plataforma tem culto e ele prega lá no culto. Queridos, nós precisamos entender e observar, estar atento às portas que Deus abre diante de nós. O Senhor, Ele diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Sabe o que isso comunica para nós? Que quando andamos na dispensação do Senhor, nós somos guardados e seguros nele. Cuidado para que você não está forçando para abrir uma porta que Ele fechou. Não se arrisque a passar por portas que não foram abertas por Deus. Você estará por sua própria conta e risco. Cuidado com relacionamentos que você vê como uma oportunidade de ter uma família, mas não são portas que foram abertas por Deus. E você começou a arrombar fechaduras, quebrando princípios. Deus não negocia princípios. Você estará por sua conta e risco, meu irmão, pois Ele garante proteção para aqueles que guardam a sua palavra e testemunham o seu nome. Em alguns momentos Deus vai abrir a porta e em outros Ele vai fechar. Nós precisamos entender que Deus não permite a gente passar por algumas portas porque não é a hora, por proteção.
Nós precisamos andar discernidos, queridos. Quais foram as portas que Deus abriu diante de você? Quais foram as portas que o Senhor abriu? Não tenha medo de passar pela porta. Às vezes você vê uma janela de oportunidade aberta, uma porta aberta. Às vezes Deus está te pedindo algo e você está com medo de obedecer. Você está com medo da exposição. Você está com medo pensando do que vão falar de você. Você está pensando, eu vou arrumar sarna para me coçar com isso, gente. Eu estou aqui quietinha, no meu lugar de oração. Estou aqui quietinha na minha célula. Está tudo tão bom aqui. Não vou mexer com isso não. Gente, já pensei isso muitas vezes. Não vou falar isso não, porque se eu falar vai dar problema. Não estou afim, não estou a fim de caçar confusão. Eu sou aquela que eu dou um boi para não entrar, uma boiada para não entrar, dou uma fazenda para não entrar na briga. Eu não gosto de confusão. E a gente precisa ter coragem para acessar as portas que o Senhor abrir. Não tenha medo. Não tenha medo de acessar as portas que estão diante de você. Aquela igreja estava com uma porta aberta diante dela. Talvez essa porta aberta era a porta da evangelização. Era a porta de anunciar a Jesus Cristo. Não tenha medo, não seja intimidado. E sabe o que o Senhor Jesus, Ele promete àqueles que permanecerem fiéis, guardando aquilo que tinham recebido do Senhor? Ele promete, vou ler com vocês o versículo. Ele diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que Jesus, Ele fala sobre a esperança da eternidade com Ele para os fidelenses, como aqueles que se tornarão como colunas no santuário de Deus? Porque eles estavam acostumados a olhar os templos dos deuses gregos, e era comum naquela época as colunas terem formas humanas. As colunas, elas eram esculpidas em formas de pessoas, em formas de animais, em formas do seu Deus. E era comum também eles escreverem os seus nomes nas colunas, nas paredes, como uma forma de, na concepção deles, de estar mais próximo do Deus deles. Se eu escrever meu nome aqui nessa parede do templo, na coluna do templo, eu vou estar mais próximo, como uma garantia de proteção, de intimidade com o Deus deles. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Vocês serão colunas do meu templo. Vocês acessarão a Nova Jerusalém, a pátria celestial. Existe um templo aonde vocês serão recebidos, aonde vocês serão amados, aonde vocês receberão um novo nome, o nome do meu Deus. Vocês receberão o título de cidadão do céu. Vocês serão aqueles que receberão meu novo nome. Queridos, o Senhor está dizendo para nós hoje: eu abri uma porta diante de você. Há uma porta aberta diante de você. Não tenha medo. Persevera até o fim. Guarda a minha palavra. Se separa daquilo que te afasta da intimidade comigo. Eu abri uma porta. Eu abri a porta da intimidade com o Senhor. Eu abri a porta da prosperidade. Eu abri a porta da paz. Eu abri a porta da oportunidade de revelar quem eu sou aos homens. Eu abri a porta. Quem quer entrar por essa porta? Quem está disposto a entrar por essa porta? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos agora adorar o Senhor.
E o Senhor, Ele está convocando a mim e você, como uma igreja, a igreja de Filadélfia, a ter coragem de fato sair desse lugar e revelar quem Ele é, e testemunhar o nome dEle, e abrir mão daquilo que nos atrapalha, que nos impede, em nome de Jesus.